Projeto de lei que trata da proibição da instalação de medidores aéreos em Manaus ganha apoio dos vereadores e avança para a nova comissão na Câmara Municipal. O projeto havia recebido parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e foi votado novamente no plenário nesta segunda-feira, dia 13 de março. Tragédia provocada pelas chuvas em Manaus repercute na sessão plenária da CMM. Vários projetos também entraram na pauta do dia. O início da sessão foi marcado por 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas dos deslizamentos. E ainda a história do bairro Parque 10, na zona centro-sul de Manaus, vai ser contada no programa Meu Bairro desta terça-feira, aqui na TV Câmara. Hoje é segunda-feira, 13 de março de 2023 e o CMM Notícias já está no ar. O assunto medidores aéreos de energia voltou a ser destaque na reunião ordinária desta segunda-feira na Câmara Municipal de Manaus. O projeto de lei, que é de autoria do presidente da Casa, o vereador Caio André, e proíbe a instalação dos novos aparelhos na capital, avançou para mais uma comissão com o apoio dos vereadores. O projeto havia recebido parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e foi votado novamente no plenário nesta segunda-feira, dia 13 de março. Por unanimidade, o PL 375 de 2022, que proíbe a instalação do sistema para evitar a poluição visual, foi deliberado pelos parlamentares e seguiu para a terceira Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Sim, mais uma etapa foi vencida. Vários vereadores também pediram subscrição da matéria. É uma matéria que é de interesse da cidade e os vereadores são sensíveis a isso. Eu tenho certeza que daremos a maior celeridade possível. O projeto agora foi para a Comissão de Orçamento e Finanças e logo retornará para que façamos a primeira discussão e aprovemos esse projeto o mais rápido possível. O projeto teve apoio de vários vereadores e recebeu 6 subscrições, entre elas do vereador Raif Matos, do Democracia Cristã. Grandioso projeto que, acima de tudo, tem essa questão da poluição visual, que já é de vários anos, em várias partes da cidade de Manaus, e eu quero me ombrear com Vossa Excelência para que nós possamos, essa Casa Legislativa possa dar uma resposta definitiva para a população. Um projeto de resolução da mesa diretora também foi deliberado no plenário nesta segunda-feira. O evento, retomado pelo atual presidente da Casa, vereador Caio André, acontece nos dias 30 e 31 de março no estádio Carlos Amit e vai ofertar mais de 20 serviços para a população. Sim, já foi aprovado aqui na Casa, nós estaremos implementando a partir do final deste mês a primeira Câmara Cidadã e iremos logo divulgar hora e local. Manaus começou a semana sob o impacto da tragédia causada pela forte chuva que caiu na cidade na tarde de sábado e durante todo o domingo. De acordo com a Defesa Civil, mais de 95 milímetros de chuva caíram nas últimas 24 horas, causando sérios estragos. A área mais afetada foi a Zona Leste, onde 8 pessoas perderam a vida em deslizamentos de terra. O assunto repercutiu no plenário da Câmara Municipal. O início da sessão foi marcado por 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas dos deslizamentos. O presidente da Casa, vereador Caio André, emitiu durante a manhã uma nota de solidariedade e, em nome de todos os parlamentares, colocou a Câmara à disposição para prestar apoio às pessoas atingidas. Iniciamos essa semana com esta notícia muito triste, essa tragédia que aconteceu no bairro Jorge Teixeira, próximo ao Nova Floresta. Informamos que a Câmara Municipal de Manaus se coloca ao lado das famílias e das autoridades, e acredito que é o sentimento de todos nós vereadores. O assunto sobre áreas de risco na capital gerou debate no plenário no momento da votação de requerimentos. Desde a semana passada, a Casa discute sobre a autorização da Prefeitura para um empréstimo de R$600 milhões do Banco do Brasil. Para alguns parlamentares, o projeto de lei precisa dar maiores detalhes para a população. E ali não consta absolutamente nenhum real para a Defesa Civil, ali não consta absolutamente nada para as áreas de risco. E tivemos agora, ontem, esse episódio, o próprio prefeito de Manaus, em declaração, falou que tinha mais de 1.000 pontos de risco na cidade de Manaus. Então, você hoje está se pleiteando um empréstimo de
de 600 milhões de reais, por que não coloca isso no projeto de lei? O vereador Luiz Mitoso rebateu a ideia, afirmando que a prefeitura tem todas as condições financeiras e de endividamento para ter o empréstimo autorizado pela Câmara Municipal. Ser contra um empréstimo que, ora, a Prefeitura de Manaus está solicitando desta Câmara a autorização, é ser contra a cidade de Manaus. Ao final, a inclusão do requerimento na pauta foi deliberada pela maioria e seguiu para discussão com o colegiado em reunião fechada. Além do requerimento sobre o empréstimo, a sessão plenária também deliberou 22 projetos, sendo 17 projetos de lei de autoria dos vereadores, 3 do Executivo Municipal e 2 de resolução. E na manhã de hoje, o repórter Neto Pantoja conversou com o vereador Peixoto, do PROS. Ele destacou os trabalhos que vão ser realizados pela Comissão de Obras Públicas da Câmara Municipal, da qual ele é presidente, diante da situação das famílias que moram em áreas de risco e da calamidade que se encontram por conta das fortes chuvas. Boa noite, Lucas. Boa noite para você que está acompanhando a gente aqui no CMM Notícias. Aqui ao meu lado está o vereador Peixoto, do PROS, que vai conversar um pouquinho com a gente. Vereador, como a gente não podia deixar de mencionar aqui, é o assunto, enfim, que tem corrido aí no fim de semana, a questão desses deslizamentos, né, desses casos, dessas ocorrências que vêm acontecendo, que aconteceram na cidade no fim de semana. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o senhor como presidente da Comissão de Serviços de Obras Públicas aqui da Câmara Municipal de Manaus. Como é que a Câmara deve e como é que vai atuar nesse sentido aí para poder ajudar essas famílias? Bom, do momento que a gente soube, né, dessa tragédia, a gente foi até o local acompanhar o trabalho da Prefeitura e do Governo do Estado. Quando a gente chegou lá, infelizmente, um cenário de tragédia, pessoas já tinham perdido suas vidas, tanto quanto crianças e adultos, né? Mas a gente também viu o trabalho ali da Prefeitura para dar essa atenção imediata. O nosso trabalho enquanto Câmara Municipal, enquanto Comissão de Obras Públicas, é acompanhar esse trabalho da Prefeitura, né? A gente precisa agora trabalhar em conjunto, fazer todas as ações de acompanhamento, para saber o que está sendo feito de maneira efetiva. Acho que as pessoas esperam que a Câmara não se furte, né, sobre esse debate. A gente precisa debater isso com seriedade e com profundidade, né, para que a gente possa dar uma resposta para a população. Acho que é isso que eles esperam. A gente não tem aquele poder de execução de obras, mas a gente pode fiscalizar. E esse trabalho a gente precisa e vai fazer. O senhor visitou um desses locais no fim de semana, né? O que o senhor encontrou no local? O que o senhor viu lá? Bom, infelizmente um cenário de tragédia, né? Quando eu cheguei lá já tinham resgatados alguns corpos, né? Mas ao mesmo tempo um espírito de união das pessoas, dos moradores ali, né? O trabalho da Prefeitura com as suas equipes de infraestrutura, de limpeza pública, de defesa civil, de assistência social, dando toda a atenção para aquela população e para fazer o resgate também. Aí tinha um corpo de bombeiros, né, tinham voluntários, né, através lá do governo do estado, para que pudesse minimizar ao máximo aquele momento de dor, porque realmente era um cenário de muita dor. Agora, mudando um pouco de assunto, vereador, o senhor é o vereador que mais apresentou projeto e mais teve projetos de lei aprovados esse ano aqui na Câmara Municipal de Manaus. O senhor, além desse trabalho que continua sendo em loco, né, visitando essas comunidades, o senhor tem projetos que abrangem em diversas áreas, né, como crianças e adolescentes, como para o esporte também, que o senhor é um grande defensor dessa bandeira aqui na Câmara Municipal de Manaus. O quão é importante apresentar projetos de lei, apresentar proposituras que agreguem diversas áreas aí para atender a população? Eu acho que a gente não acaba se limitando a uma área específica. É importante, né, nós temos uma bandeira, né, tem vários vereadores com bandeiras específicas que se identificam bem com algumas causas e aí eles apresentam de uma maneira geral projetos naquelas áreas de atuação. Mas a gente não fica preso a essas limitações, né, até pela minha história de vida, pela minha formação, né, por onde eu já passei. Então eu tenho projetos na área de infraestrutura, na área de esporte, na área de tecnologia, né, a minha formação de professor universitário tem essa abrangência lato, essa abrangência mais abrangente. Então isso faz com que a gente possa apresentar projetos não de uma área específica, mas de várias áreas, que eu acho que é o que importa para a cidade de Manaus, a gente ter vários projetos, bons projetos, né? Então, graças a Deus, eu sou hoje o vereador com mais leis aprovadas,
nessa atual legislatura e eu espero continuar produzindo e oferecer para a população leis que melhorem a nossa vida em sociedade. Muito obrigado, vereador, pela sua participação. Lucas, eu volto com você agora aí no estúdio. E de acordo com o Serviço Geológico do Brasil, o CPRM, mais de 52 mil imóveis estão localizados em áreas vulneráveis em Manaus. Os dados foram apontados em um levantamento feito em 2019 em parceria com a Defesa Civil do município, que identificou ainda cerca de 70 mil pessoas vivendo em áreas de risco alto ou muito alto na cidade, em mais de 1.600 setores classificados como risco baixo, médio, alto e muito alto. A maior parte dos pontos de risco, de acordo com o levantamento, está nas zonas norte e leste. Neste domingo, após o deslizamento na zona leste, um comitê de crise foi instalado pelo governo do estado e Prefeitura de Manaus para cuidar das famílias desabrigadas e das áreas afetadas pelas fortes chuvas. E você vai ver no próximo bloco, Escola do Legislativo realiza curso sobre nova lei de licitação. E ainda a história do Parque 10 contada no programa Meu Bairro, que vai ao ar nesta terça-feira aqui pela TV Câmara. Não saia daí que a gente volta já. Estamos de volta para informar que a presidência da Câmara Municipal de Manaus solicitou a abertura de inquérito policial para investigar o desaparecimento do livro de posse de presidentes e das mesas diretoras do Parlamento Municipal. Em janeiro passado, uma sindicância interna foi aberta, ouvindo vários servidores para apurar o sumiço do livro e prorrogada por 30 dias, mas a investigação foi inconclusiva. Com o fim da sindicância, a Procuradoria Legislativa orientou a presidência a encaminhar o caso para as autoridades policiais. De acordo com o presidente Caio André, do PSC, cabe agora à polícia resolver a questão e apurar de quem é a responsabilidade para que essa parte da história do Legislativo Municipal que está desaparecida seja localizada e a casa possa dar uma resposta à sociedade. A Escola do Legislativo, vereadora Léa Alencar Antoni, da Câmara Municipal de Manaus, em parceria com a Comissão Permanente de Licitação, ofereceu nesta segunda-feira, dia 13, de forma presencial, curso sobre a nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos. A nova lei de número 14.133 de licitações e contratos, sancionada em 2021, estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autarquias e fundações da União, estados, Distrito Federal e municípios. Até o dia 1º do próximo mês, há convivência com a Lei 8666 de 93, que ao final desse prazo será revogada. Pensando nessa alteração, a Escola do Legislativo, vereadora Léa Alencar Antoni, em parceria com a Comissão Permanente de Licitação da CMM, está oferecendo nesta segunda-feira, dia 13, um curso sobre a nova lei. A gestão do presidente Caio André é preocupada com a adaptação da Câmara Municipal de Manaus para a atuação já com a nova vigência da lei, está ofertando esse treinamento, para os servidores de várias diretorias da Casa, de Orçamento e Finanças, a diretoria, a própria Comissão Permanente de Licitação e a Procuradoria-Geral, entre outras diretorias e setores da Casa, para a atualização e adaptação da administração da Câmara Municipal de Manaus à nova Lei de Licitações e Contratos. Desde 1993, a Lei 8666 vigorava em todo o país. Com a atualização da legislação, o que mais preocupa são as mudanças. Então, a intenção é essa, atualizar todos, implantar a obrigatoriedade da nova legislação de licitação e deixar tudo bem alinhado para fazer um bom trabalho da administração pública, como a gente sempre fez. Além do curso sobre a nova lei de licitações, a Escola do Legislativo, vereadora Léa Alencar Antoni, oferece mais de 80 cursos profissionalizantes disponíveis na modalidade de ensino à distância, com duração média de 30 horas e direito a certificado de conclusão. E nessa terça-feira aqui na TV Câmara é dia de programa Meu Bairro, que vai contar a história do Parque 10, localizado na zona centro-sul da cidade, logo após a reprise do CMM Notícias. Criado durante um dos regimes mais tiranos da história, em 1938, o bairro do Parque 10 é a bola da vez do programa Meu Bairro. A história do crescimento do local, que é uma referência econômica e ambiental em Manaus, será contada pelos moradores do bairro e por dois vereadores que estão diretamente ligados ao Parque 10, Gilmar Nascimento e Antônio Peixoto. O bairro possui uma das maiores áreas de conservação ambiental da capital.
Parque do Mindu, com 330 mil metros quadrados de mata nativa, ponto de encontro para quem quer ter contato com a flora e fauna amazônica. A reserva também é refúgio do macaco sauim de Manaus. Todos os detalhes do crescimento do bairro será contado sob o ponto de vista dos moradores do local que acompanharam a evolução do Parque 10. O programa vai ao ar nesta terça-feira na TV Câmara Manaus, a TV dos Manauaras. Por hoje é só. Para mais informações sobre as ações da Câmara Municipal de Manaus, você pode acessar as nossas redes sociais ou o site cmm.am.gov.br. O CMM Notícias volta amanhã e nós esperamos por você.